Abra a Escritura Sagrada no Evangelho registrado por Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Iremos iniciar nesta manhã, irmãos, e iremos ministrar acerca do Sermão do Monte, partes do Sermão do Monte. Ele inicia com as bem-aventuranças. E eu queria ler nesta manhã, a partir do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz a palavra: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos todos juntos, irmãos: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia. Amém. Irmãos, estamos diante do sermão, o maior sermão pregado de todos os tempos, pelo maior pregador que já pisou este solo. Estamos diante de um texto que traz, por certo, irmãos, fascínio ao nosso coração. Estamos diante de uma palavra que, diante da nossa reflexão, é a essência do ensino de Jesus. É a orientação do Senhor, o Rei Todo-Poderoso, que se fez carne. É o código de conduta da igreja. Há quem afirme que as bem-aventuranças está para com os 10 mandamentos. De forma muito prática, maravilhosa, o Senhor orienta a igreja qual deve ser a postura da igreja. E como bem afirmou e destacou o comentarista John Stott, ele diz que o Sermão do Monte torna a justiça atrativa. As bem-aventuranças, elas envergonham o nosso fraco desempenho. As bem-aventuranças geram sonhos de um mundo melhor. Ao olhar para esse texto, irmãos, para este sermão, pregado, como dizíamos, pelo maior pregador da história, Cristo Jesus, a própria palavra encarnada, o verbo que se fez carne, cujas palavras são ensinamentos, oráculos, cujas obras são milagrosas, cuja morte é um sacrifício. Interessante, irmãos, que como pregador, e quando eu olho para esse sermão, como pregador, é impossível para mim, finito como sou, mergulhar em vossos pensamentos, compreender o que se passa em vossos corações nesta hora, extrair do que vocês estão pensando nesse momento. Diferentemente, Cristo, por conhecer, ele começa o seu sermão, maravilhoso sermão, o seu ministério público, falando sobre felicidade. Jesus sabe o que traz angústia ao nosso coração. Irmãos, estamos diante do sermão que traz a inauguração do seu ministério público. E não por acaso ele começa falando sobre bem-aventurados, felizes são aqueles. Não por acaso que Cristo começa a sua missão fomentando no coração dos seus ouvintes os desafios de se viver uma vida extremamente alinhada com os princípios da lei. Domingo passado, irmãos, eu citei Agostinho de Hipona em um dos seus livros, Confissões, em uma de suas frases mais famosas,
de seus escritos, registrado, como dizíamos, neste livro, Confissões. E ele escreveu algo interessante, irmãos. Ele disse: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma, ela não encontrará descanso até que ela repouse somente em Ti, Senhor. Ou seja, Agostinho disse que felicidade completa está em Deus. E quando eu penso sobre isso, irmãos, que eu só consigo encontrar felicidade plena em Deus, de pronto, concomitantemente, automaticamente, a minha mente é levada a refletir sobre que a verdadeira felicidade proposta por Cristo é um paradoxo aos olhos do mundo. É um paradoxo, se não vejamos. Porque a verdadeira felicidade, irmãos, é abraçar o que o mundo repudia. E a verdadeira felicidade é repudiar o que o mundo aplaude. É o que o Sermão da Montanha irá nos dizer. É o que as bem-aventuranças irá nos dizer. Nós entendemos isso, que paradoxo, irmãos, que coisa, permitam-me a palavra, que coisa louca, que coisa sem nexo. Que vida é essa que diz felizes, e a palavra usada aqui por Cristo no grego é makarios, ou muito feliz, felicidade extravasante, pelas verdades que foram colocadas aqui, irmãos, é fato. Como nós podemos encarar os dilemas da vida olhando para esse sermão e entender: Deus, eu preciso colocar essas verdades em prática. Eu não posso me esquivar dessas verdades. Eu quero lhe dizer, irmãos, que a proposta de Cristo não foi trazer um tratado teológico para os seus ouvintes, mas Ele veio trazer aqui uma mensagem prática. Ele simplesmente não trouxe aqui palavras calculadas para estimular apenas as nossas mentes. Ele está trazendo aqui uma mensagem que é extremamente aplicável. O que ele deseja aqui no Sermão do Monte é obediência. O Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, no início desse Sermão do Monte, esse sermão precisa ser obedecido por mim e por você. E mais uma vez, permitam-me, eu quero citar John Stott comentando esse texto. Ele vai dizer algo interessantíssimo, irmãos, e note bem o que ele irá dizer: se a igreja tivesse aceitado realisticamente os padrões e os valores demonstrados no Sermão do Monte, e se a igreja tivesse vivido segundo eles, ela de fato teria sido a sociedade alternativa que sempre tensionou a ser, ou ser, e poderia oferecer ao mundo uma autêntica contracultura cristã. É viver esses valores, é alinhar a vida segundo esse sermão, é viver nesse paradoxo chamado felicidade à luz da lei, das escrituras, dos mandamentos, que nós precisamos oferecer a este mundo uma verdadeira contracultura cristã, um coração que de fato pega fogo, queima por dentro pela ação maravilhosa, inconfundível do Espírito Santo de Deus, que atua em nosso meio para a glória do próprio Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos viver esse sermão, irmãos. Que desafio! E quando eu estava estudando mais uma vez Mateus capítulo 5, eu pensei: que desafio! Que desafio poder viver esse sermão na prática. Poder viver essas orientações e dizer ao mundo: isso é felicidade. Felizes são aqueles. Percebe, irmãos, como os nossos valores muitas vezes estão trocados. Para muita gente, felicidade é ter um carro do ano. Ser muito feliz é ter uma boa conta. Ser muito feliz é ter status. Ser muito feliz é viver confortavelmente. Eu estou aqui para frustrar
todas as expectativas alinhadas com aquilo que eu acabei de dizer. Ser feliz e verdadeiramente feliz é viver segundo os padrões estabelecidos pelo maior pregador do mundo, Cristo Jesus, aleluia. Você quer ser feliz, meu irmão? Olha para a palavra. Aqui, irmãos, eu não estou desconsiderando, não estou jogando na vala comum os anseios pessoais de cada um. É fato, todos nós queremos estabilidade, todos nós queremos viver uma vida tranquila. Isso não é pecado pensar assim, irmãos. Mas percebam, onde está o meu coração, está o meu tesouro. Mas percebam que muitas vezes nós invertemos aquilo que é essencial para as nossas vidas e colocamos como segundo plano, como algo que vem a reboque. Eu quero lhe dizer nesta manhã que o Sermão do Monte, que tem o seu início, a sua introdução, de maneira maravilhosa, com as bem-aventuranças, é a lei de Deus que alcança o povo de Deus em todos os tempos. Esse texto não foi um texto específico para um contexto aqui, ou para esses ouvintes inaugurais aqui, ou ele não inaugurou apenas esse texto para que esse texto fosse, quem sabe, progressivamente aqui mudado, transformado. Não, irmãos, essa palavra continua aplicável aos nossos dias hoje, agora, nesta manhã, para a glória de Deus, aleluia. Eu quero chamar a sua atenção que o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, nos apresenta aqui o dever ser, o dever ser. O que eu devo ser diante de Deus e dos homens? Às vezes nós procuramos tantas outras ideias, tantos outros conceitos. Está aqui, querido. O Senhor Jesus dá a esses ouvintes, às nossas vidas, o dever ser. Mas também mostra a esses ouvintes e a minha vida e a sua vida, quem devemos ser por Cristo. O que eu devo ser por Cristo? Tudo aquilo que está descrito, elencado, colocado aqui no sermão das bem-aventuranças, é aquilo que eu devo ser por Cristo, não por mim, não apenas para o meu prazer, mas é por Cristo. Percebem o paradoxo a este mundo que apresenta felicidade em uma outra régua, em uma outra perspectiva, por vezes não traz ao coração do homem o mortificar da carne, o morrer os sonhos pessoais, não, mas aquilo que Cristo propõe é paradoxal, porque muitas vezes vem de encontro ao meu bel prazer, ao meu conforto, à minha estabilidade, porque servir a Cristo é seguir riscos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu devo ser aquilo, eu devo ser quem sou para a glória de Cristo. Você foi chamado para glorificar a Deus. Percebe, irmãos, este é um sermão que é extremamente desafiador, porque vivemos numa cultura em que o hedonismo, em que o prazer, em que a satisfação, em que as mensagens promovem o massagear dos nossos egos. Eu fui chamado, eu e você, para servir a Cristo. E se servir a Cristo compreende passar pelos desertos da vida, eu farei isso bem feliz, porque Cristo será honrado e glorificado através da minha vida, em nome do Senhor. Bem-aventurados, felizes são aqueles. Eu quero lhe dizer nesta manhã, e quero destacar as 3 primeiras bem-aventuranças, dizendo a você que as bem-aventuranças abrem o Sermão do Monte e apontam as características e as qualidades daqueles que nasceram de novo. Esse sermão não é para ímpio, gente. Ímpio não entenderá esse sermão. Esse sermão é para quem nasceu de novo. As bem-aventuranças, elas encontram guarida no coração daquele que tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não consegue equacionar esse paradoxo, não consegue viver alinhado com essas palavras. Para quem não tem o Espírito Santo, isso é um absurdo, porque é diferente das propostas do mundo. E aí eu quero lhe dizer que essas características, elas
encontram guarida num coração que de fato tem o Espírito Santo de Deus. E nós percebemos nessas bem-aventuranças. Eu quero destacar para a gente aqui, desde o início, rapidamente pontuar como o sermão começa. Diz a palavra que, vendo Jesus as multidões, olha para o texto, querido irmão, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Lucas vai dizer nesse mesmo texto correlacionado aqui, que seus olhos ficaram fixados em seus discípulos. Jesus traz o ensino para os discípulos. Essa palavra é para quem é discípulo, essa palavra é para quem nasceu de novo, essa palavra é para quem tem o Espírito Santo de Deus, esta palavra é palavra para quem de fato entende que aquilo que o mundo repudia é aquilo que de fato nós abraçamos, aquilo que nós abraçamos é aquilo que o mundo não quer saber. O nosso compromisso é com Cristo, com o reino, com a glória, para que o Evangelho seja propagado, anunciado, não por palavras apenas, mas de forma prática, irmãos, em nome de Jesus. É interessante que, se você continua, dá aqui um spoiler, lá no final do capítulo 7, versos 28 e 29, rapidinho, no final do Sermão do Monte, olha o que está escrito, lá no finalzinho: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu não sei como vocês entendem essas palavras. Primeiro é que o povo ficou maravilhado, porque o maior pregador do mundo termina um sermão aqui. Se Spurgeon for o príncipe dos pregadores, você imagina o sermão de Jesus, você imagina essa mensagem. Felizes foram aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus. O texto diz, irmãos, o texto diz que eles ficaram maravilhados. Eu estou falando aqui de escribas, não como os escribas que conheciam, que dominavam a lei, conseguiam entender as nuances, os detalhes da lei. Quem sentava para ouvir um escriba, sentava para ouvir um pós-doutor em teologia, em conhecimento bíblico. Eles ensinavam com sabedoria. E me chama a atenção que os ouvintes ficaram maravilhados, acostumados até ouvir os escribas, e disseram: quem é esse que prega diferente dos escribas? Ele prega com autoridade, é o próprio Deus pregando. Irmãos, é o verbo que se fez carne, a palavra comunicando a sua vontade. Eu quero que você olhe para as bem-aventuranças nessa perspectiva. A palavra está nos dizendo, o verbo está nos ensinando. Não são as nossas próprias palavras, não são os nossos conceitos, não é aquilo que o pregador está dizendo, mas aquilo que o pregador dos pregadores nos ensina, é aquilo que ele requer de nós. E o texto diz que o grupo ouvinte que recepciona esta palavra, diz a palavra aqui que o texto foi direcionado aos discípulos, aqueles que estavam ali próximos de Cristo Jesus. Claro, a mensagem também é proferida a todo o povo, mas há um propósito aqui de ensinar aos discípulos. Eu quero olhar, irmãos, de forma inicial para essas três primeiras bem-aventuranças. Olha para o texto. Primeiro, o texto diz, e também encontra guarida em nossos corações nesta manhã: nós somos filhos de Deus. O texto diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante, como nós falávamos, a palavra bem-aventurado traz esta ideia de extremamente felizes. Veja, eu disse para vocês que as bem-aventuranças é uma palavra, uma mensagem paradoxal com o mundo. O mundo irá nos dizer: felizes ou bem-aventurados são os ricos. Jesus vai dizer: não, são os pobres de espírito. São os mais destacados, os bem-aventurados, o mundo diz. Jesus disse: não, são os humildes de espírito. Veja que essa mensagem, irmãos, não traz a atenção daqueles que são comprometidos
batidos com o ouro da terra. Não convida um grande número de ouvintes, não traz a atenção dessas pessoas. Por quê? Porque o que o mundo apregoa, o que o mundo ensina, é a condição exterior de alguém, é aquilo que aparece, é aquilo que é desejado por tantos outros. Mas essas coisas, elas passam, elas são passageiras, elas irão corroer com o tempo, irmãos. O que Cristo quer dizer aos seus ouvintes é que Ele olha para o coração, para a mente, para o caráter da alma. Essas coisas permanecem. Eu lembrei de pronto, irmãos, do que está escrito, por exemplo, aquela carta que Deus manda à igreja lá em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 15, quando o texto diz: olha, vocês têm prosperidade material, mas vocês não conseguem externar a riqueza da alma. Às vezes, irmãos, estamos bem, aparentemente, mas Deus olha para o nosso coração. Jesus proclama aqui que os felizes são os humildes de espírito, da alma. E aqui eu quero que você entenda, irmãos, que Deus está olhando para aquilo que nenhum de nós podemos olhar. Somente Cristo pode contemplar. E aí eu chamo a sua atenção, querido, que Deus olha para o nosso coração e contempla de fato quem se coloca diante dele com toda humildade, com todo o reconhecimento, daqueles que afirmam para Deus: ó Deus, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Eu chamo a sua atenção, querido, que vejam, os dilemas aqui existenciais e sociais eram dilemas monetários, o ter ou não ter financeiramente. Jesus quebra esse paradoxo, quebra essa ideia, essa leitura, para dizer: eu olho para o coração de vocês, eu olho para aquilo que está na alma de vocês. E qual é a condição de um pobre de espírito, pastor? É alguém que se apresenta diante de Deus, reconhecendo quem de fato é. Deus, ser propício a mim, eu sou um pecador, Senhor, eu não sou digno de estar aqui esta manhã, eu não sou merecedor da tua presença. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas Deus, eu quero dizer uma coisa muito séria para o teu coração. Deus não está interessado se a gente levanta a mão, se a gente não levanta a mão, se a gente canta alto, se a gente canta baixo, se a gente bate palmas, se a gente não bate palmas. Deus olha para o nosso coração. Tem muita gente que até levanta a mão, mas o coração não foi um coração que no momento de confissão disse: Deus, ser propício a mim, eu sou um pecador, Senhor, eu não sou digno da tua presença. Tem pessoas que até financeiramente não tem nada, mas são pessoas arrogantes, são pessoas orgulhosas, são pessoas que não confessam os seus pecados diariamente, são pessoas que se apresentam aqui, passam a semana sem conversar com Deus, e se apresentam aqui e levantam as mãos a Deus, achando que Deus vai aceitar o louvor. Querido, Deus olha para um coração de humilde espírito que diz: Deus, eu não sou propício à tua presença. Deus, eu não sou digno de estar aqui. Deus, eu sou um pecador. Paulo chegou a dizer: eu sou pior do que todos os pecadores, eu sou o mais miserável pecador, eu não mereço a tua presença. Mas presta atenção, quando Deus contempla um coração que confessa, de fato, Ele faz superabundar a sua graça sobre a nossa alma, em nome de Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Olha a promessa aí, querido, para a gente fechar essa primeira bem-aventurança: porque deles é o reino dos céus. O reino, desse reino terreno, muitas vezes está alinhado àqueles que aparentemente demonstram ter ou ser. No reino de Deus, os conceitos são invertidos. Às vezes tem alguém que está aqui no púlpito, mas Deus olha para o coração e não vê integridade no coração. Mas tem alguém que está sentado ouvindo a palavra, e Deus
contempla, como aquela viúva que entregou o seu dízimo, e Deus diz: eu contemplo o coração sincero e verdadeiro desta mulher. Olha para aqui, querido, Deus contempla o nosso coração. O nosso momento de culto é um momento em que Ele, e tão somente Ele, é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Ele olha para aquela multidão, Ele olha para os discípulos, Ele olha para os apóstolos e diz: felizes são aqueles que são humildes de espírito. Seja bendito o nome do Senhor. Há uma segunda verdade que o texto vai dizer para a gente caminhar: felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Interessante isso, irmãos. Para o mundo que nós vivemos, quem chora é fraco. É verdade ou não é, gente? Já pensou um homem toda hora chorando? Eu, como um pai nordestino, quando o filho começa a chorar muito, meu filho, se oriente, cara, que bota moral, meu irmão. Que negócio está chorando toda hora. Nós somos criados dentro de uma ideia, de uma cultura de que homem não chora, né? Que machismo sem futuro, irmãos. Tem que chorar. Sabe o que a palavra vai dizer? Felizes são os que choram. Você pode dizer amém por isso? Sabe por que ele fala isso? Porque ele vai dizer que seguir a Cristo é um seguir que traz choro. Nós choramos por N razões. Nós choramos pela enfermidade, nós choramos pela dor, nós choramos pelo luto, nós choramos pelas perdas materiais, nós choramos pelo orgulho ferido, nós choramos tem gente que chora de raiva, tem gente que chora de inveja, misericórdia, tem gente que chora de inveja. Nós choramos por N razões. Mas é interessante como Cristo diz: felizes são os que choram por razões justas, por razões verdadeiras. E aqui o choro é um choro diferente, irmãos. Ele fala aqui de pranto. O texto não quer dizer apenas um choro sem nenhum compromisso com aquilo que é justiça, com aquilo que é reino, com aquilo que proclama o evangelho. Ele está falando aqui de pranto. E aí veja a lógica, irmãos. A ideia aqui do texto, esse texto ele é progressivo. Primeiro, Jesus contempla aquele bem-aventurado, é humilde de espírito. Ele está tratando no âmbito daquilo que nenhum homem pode fazer essa leitura. É espiritual, é mental, é alma. E felizes são aqueles que choram por esta miséria espiritual, pela alma. Esses serão consolados. Felizes são esses irmãos, e aqui eu não estou desconsiderando o choro pelas perdas. A promessa bíblica nos diz que um dia Deus, aí é externo, Deus enxugará dos nossos olhos todas as... Isso contempla as nossas perdas, que são finitas aqui da terra. Mas o texto está tratando sobre algo que nenhum pregador pode tratar nas bem-aventuranças. Ele está tratando da nossa alma. Felizes são aqueles que choram pela miséria e a condição espiritual da alma. Eu preciso me apresentar diante de Deus como o profeta Isaías se apresentou: eu sou impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Deus, eu não sou digno, como o profeta diz, eu coro de vergonha. Há uma miséria latente na minha alma. Felizes são esses, muito felizes, porque eles reconhecem a miserabilidade de suas almas, e diz a palavra: esses serão consolados. Quando nós nos dobramos, nos prostramos e nos quedamos diante de Deus, Ele traz consolo ao nosso coração. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. E que de forma isso acontece, pastor? Se você olhar, por exemplo, quando o salmista expressa esse tipo de tristeza que glorifica a Deus, quando ele diz lá no Salmo 119, versículo 136, diz a palavra: torrentes de água nascem nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Torrentes de águas. É fato que o texto aqui é uma hipérbole, um exagero. Mas, irmãos, presta atenção. Quando foi que nós choramos porque as pessoas não estavam guardando a lei de Deus? Há quanto tempo que você não chora? Eu não choro porque a igreja não tem observado, por exemplo, o dia do Senhor. Esses bancos deveriam estar lotados hoje aqui.
É verdade ou não é, irmãos? Qual foi a última vez que eu chorei por isso? Que eu cheguei na minha casa depois de um culto pela manhã, depois de um dia do Senhor, como diz o salmista aqui no Salmo 119, que ele vai tratar sobre a lei de Deus, e diz assim: olha, há uma torrente de águas nos meus olhos, porque as pessoas não estão guardando a tua lei. Percebem? É paradoxal, a felicidade proposta por Cristo é paradoxal com o mundo. Ninguém nem está interessado com isso, ninguém se preocupa com isso, mas quem tem o Espírito Santo de Deus precisa chorar por aquilo que essencialmente importa para a glória de Deus, em nome de Jesus. Felizes são aqueles que choram. O que é que diz a palavra? Serão consolados. Vamos caminhar para a última bem-aventurança no dia de hoje, na manhã de hoje. O texto vai dizer o seguinte, verso 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos repetir todos juntos essa bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, porque o que é que o mundo diz? Quem é manso é frouxo. Principalmente nosso Nordeste brasileiro. O cara é manso demais, você é frouxo, meu irmão. Bota moral. O texto diz: felizes são os mansos. É interessante, irmãos, que essa bem-aventurança vai na contramão dos valores do mundo. Por quê, pastor? Porque o mundo rejeita os valores do reino. Nós vivemos numa sociedade que promove a força, o poderio militar, bélico, econômico. Quanto mais agressivo, mais forte. Esse é o pensamento do mundo. Jesus não. Jesus diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes, nem são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Há um cântico, no nosso novo cântico do Inário Presbiteriano, que diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Aleluia. Amém, meu irmão? Não é dos fortes a vitória, não é dos que correm melhor, por uma razão básica, simples, porque aconteceu nas nossas vidas uma palavra que é extraída ali por Paulo, aplicada por Paulo em Romanos capítulo 12. Aconteceu no nosso coração uma palavrinha impressionante chamada metanoia. Nós fomos transformados pelo Espírito. Só vive as bem-aventuranças quem já passou pela metanoia, pela mudança, pela transformação de mente. Eu quero crer nesta manhã que nós que estamos aqui, o Espírito Santo de Deus já promoveu uma mudança no nosso coração e na nossa mente. Nós temos um novo nome, nós temos uma nova vida, nós temos um novo reino, nós temos um Senhor que nos diz que bem-aventurados são os mansos, porque esses herdarão a terra. Seja bendito o nome do Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa para a gente caminhar para o final aqui, querido. Eu quero que você entenda isso, é importantíssimo entendermos isso, que mansidão não é apenas uma boa índole, não. Tem gente que pensa ser manso é ter uma boa índole, uma pessoa socialmente educada, não apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna. O padrão usado por Cristo aqui é coração, gente. Há uma lógica nas bem-aventuranças, uma lógica. Humilde espírito que chora pelas suas mazelas da alma, e bem-aventurado o manso, intimamente, na alma. Deus olha para o nosso coração, é obra da graça no coração, é fruto do Espírito. É uma lógica que Paulo vai tratar, lemos aqui não por acaso, mas colocamos na liturgia Gálatas capítulo 5, porque Paulo vai tratar sobre o fruto do Espírito, e nós entendemos que a mansidão se faz presente. Só quem foi alcançado pela graça consegue externar esse fruto da mansidão. Seja bendito o nome do Senhor. Spurgeon vai dizer que mansidão não é virtude, mansidão é graça de Deus. Glória a Deus por isso. Amém, meu irmão? É favor. Porque a sociedade diz para a gente: seja forte, reaja. Eu conheço crente que diz assim: eu sou crente, mas não pise no meu calo.
para se converter, meu irmão. Tinha uma ovelha, aí eu posso dizer, né, do pastor Célio, lá em Paulo Afonso, eu não era pastor na época, diz assim: eu sou crente, mas minha mão não é não. Olha que fariseu. Eu sou crente, mas minha mão, se mexer comigo, eu tapão na orelha. Precisamos pedir graça a Deus, irmãos. Spurgeon vai dizer: isso não é virtude ser manso. Ser manso é graça. Ninguém é naturalmente manso. Só aqueles que reconhecem que não merecem nada diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante de Deus. É como se a pessoa fosse desnudada diante de Deus e dissesse assim: Deus, eu nem mereço estar na tua presença, eu choro, eu sou humilde de espírito porque eu reconheço a minha miserabilidade, o meu pecado. Como eu posso ser arrogante? Como eu posso ser ousado se não for na tua força? Pelo contrário, lembram do fariseu e publicano? Ele disse assim: Deus, eu não sou digno da tua presença, eu não posso te levantar o meu rosto diante da tua face, porque eu reconheço quem eu sou. Agora presta atenção, querido: ser manso não é ser tímido, ser manso não é ser covarde, ser manso não é ser medroso, ser manso não é ser fraco, ser manso não é ser indolente. Mas como isso pode ser equacionado, pastor? Porque quando nós entendemos que nós somos fortes no Senhor, nós reconhecemos que somos pequenos e fracos, mas nós falamos como Davi falou: tu vens contra mim com espada e lança, eu vou na força do Senhor. Aleluia. Quer dizer para você que é manso, porque reconhece quem é diante de Deus: seja forte e corajoso, porque Deus está contigo. Aleluia. Deus faz do fraco forte. E essa é a palavra de Deus para a gente nesta manhã. Jesus, ele era manso e humilde de coração. Mas veja que coisa interessante: Jesus usou o chicote para expulsar os vendilhões do templo. Jesus era manso e humilde, mas teve coragem e força para morrer na cruz em nosso lugar. Ser manso não é ser conivente. Ser manso não é ficar em cima do muro. Ser manso não é tentar agradar a gregos e troianos. Ser manso não é ser neutro. Ser manso não é deixar de viver o que a Bíblia diz: assim brilha a vossa luz. Ser manso não é ser sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo ou indeciso, mas ser manso é reconhecer que nada somos senão pela graça, que nada somos senão pelo poder de Deus, que nada somos se Deus não nos usar, que nós entendemos que somos boca de Deus neste mundo, para que a glória seja dada àquele que de fato é digno de honra e de toda glória. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para a gente essa manhã. Bem-aventurados os humildes, os que choram e os mansos. De forma sequencial: porque deles é o reino dos céus, porque eles serão consolados, e porque esses herdarão a terra. Seja bendito o nome do Senhor.